Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para mais uma meditação da Palavra de Deus, lendo na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versículos 1 até o versículo de número 8. Assim está escrito: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre como se identifica o cristão. Paulo, escrevendo a estes irmãos da igreja de Éfeso, uma igreja que foi instruída na palavra de Deus, teve a felicidade de receber instrumentos de Deus usados por ele para lançar os fundamentos da fé na pessoa de Jesus Cristo, orientar aquela igreja, aqueles irmãos que estavam reunindo-se para servir ao Senhor, e eles foram ricamente abençoados de tantas oportunidades que Deus ofereceu a eles. Uma igreja poderosa, uma igreja abençoada, uma igreja que tinha resultados. E quando Paulo escreve, ele está trazendo à lembrança a maneira como aqueles irmãos estavam vivendo e colocando parâmetros para identificar o cristão do não cristão. E, portanto, ele sempre deu estas orientações, colocando 2 pontos. O que deve ser feito, ou como devemos agir, e como não devemos agir. Para entender aí que existe um caminho que é agradável a Deus, enquanto que o outro caminho é desagradável diante de Deus. E ele começa aqui dizendo, então, neste capítulo 5, depois de várias orientações, falando sobre que a santidade ela é oposta aos costumes dos gentios e que, uma vez tendo entregue a vida a Cristo, é preciso viver unicamente para Ele, de acordo com o que Ele espera e determina para cada um de nós. E no capítulo 5, versículo 1, ele começa dizendo: sede imitadores de Deus como filhos amados. Imitar a Deus. Como é imitar a Deus? Imitar a Deus de acordo com aquilo que tomamos conhecimento, pela qual Deus permitiu que fosse revelado através do seu caráter. Podemos observar ali alguma coisa que, se nós seguirmos aquele exemplo ou imitarmos aquela forma em que Deus se demonstrou, certamente nós vamos ser imitadores do Senhor, do nosso Deus. Vamos ser parecidos com Ele, porque imagem e semelhança dele nós somos. Agora, precisamos imitá-lo na sua maneira, no seu agir. E diz: e andai em amor. Então, primeiro precisamos imitar
este procedimento, imitar esta forma como Deus se demonstra para com as pessoas, que nós possamos ali aprender e tirar também lições para a nossa vida, para que, ao imitarmos o Senhor nosso Deus, nós possamos ser identificados pelas qualidades que se demonstram na nossa vida, que elas identificam-se com aquelas que Deus deu-se a conhecer ao longo dos séculos. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é andar em amor, como também Cristo andou. Jesus, quando veio a esta terra, ele veio enviado por Deus e ele andou neste amor verdadeiro. Embora muitas das vezes sendo desprezado, sendo caluniado, sendo apontado, mas ele nunca deixou de demonstrar o seu amor. Ele viveu em função do amor de Deus, amando as pessoas e atraindo-as para a salvação que ele haveria de concretizar na cruz do Calvário. Então, Jesus era a expressão maior do amor de Deus. Ele veio como prova do amor de Deus. Ele viveu em amor. E a palavra de Deus diz: como havia amado os seus, amou-os até o fim. Não houve um momento sequer que Jesus deixasse de amar os seus, mas em todos os momentos ele os amava e demonstrava de maneira intensa e verdadeira este amor que ele devotava àqueles que o seguiam, que o serviam. Como havia amado, amou-os até o fim. E como prova deste amor, o Senhor Jesus se entregou a si mesmo em nosso favor. Porque quem merecia ser entregue ou à cruz ou à condenação, seríamos nós por conta dos nossos pecados. Mas o Senhor Jesus, como prova do amor de Deus e do seu amor também para com a vida de cada um de nós, ele se entregou a si mesmo. Ele colocou-se à disposição para assumir o nosso lugar. Por isso, diz, ele entregou-se a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então ele se apresentou como este sacrifício diante de Deus e Deus o aceitou. Deus recebeu. O sacrifício de Jesus, ele foi demonstrado diante de Deus como um cheiro suave, como oferta agradável, como um sacrifício aprovado por Deus. E por esta razão, então o Senhor Deus aceitou aquilo que Jesus fez em favor da humanidade. E uma vez que Jesus fez isto, então nós agora, como imitadores de Deus, temos também que imitar o Senhor Jesus, que andou em amor e que nós também deveremos demonstrar este amor na nossa caminhada, na nossa vida, nos nossos negócios. E ele traz então, agora fazendo o parâmetro por onde seguir, algumas coisas que não devem ser mencionadas, algumas coisas que não devem ser abraçadas por quem fez a firme profissão de fé, de servir a Deus, prometeu-lhe fidelidade, sinceridade, lealdade e obediência. Então não deve existir na vida dessas pessoas, uma vez que foram libertas e transformadas pelo Senhor Jesus, não deve haver a prostituição, a impureza, a avareza, nenhuma dessas coisas deve nem sequer ser nomeada entre os santos, porque isso não faz parte do procedimento de quem se dispôs a servir a Jesus, a ser-lhe fiel até o fim. Então, estas coisas
existiam na vida anterior: prostituição, impureza, avareza. E por conta destas situações, eles passavam por cima de tudo e de todos para cumprir esses desejos que dominavam a vida. Mas a partir do momento que vieram a Cristo, foram libertos destas coisas, foram transformados, e agora a vida deles é separada para servir unicamente ao Senhor. E servi-lo com amor, servi-lo com dedicação, servi-lo com prudência. E ele continua dizendo: nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém. Então, todas estas coisas negativas que não convém a quem serve a Deus, não deve nem sequer ser mencionada entre os santos. Porque não convém. Mas o que fazer então? Ações de graças. Demonstrar diante de Deus a gratidão por aquilo que o Senhor Deus tem feito e continua a fazer na vida de cada um. Então, há uma diferença entre aquele que se dispõe a servir a Deus, imitando-o e seguindo o exemplo de Jesus, e aqueles que não servem a Deus e vivem na prática do pecado, dos desejos e da vontade humana. Portanto, há uma grande diferença entre um e outro. E é isso que precisa se observar para ver quem realmente traz consigo a identificação de que é um verdadeiro cristão. Porque ele é separado. Ele não tem mais prazer nas coisas que outrora praticava. Elas ficaram para trás. Uma vez que vieram a Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Não tem mais e não deve ter influência na vida de quem está servindo a Jesus. No versículo 7 diz: pois bem sabeis isto, que nenhum fornicário, impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, este tipo de pessoas não tem herança no reino de Deus. Não estão ligados a Cristo. Não passaram pelo processo da conversão, da regeneração, da transformação, da purificação. E não passaram pelo novo nascimento. Porque vive ainda vida velha, vida identificada com o pecado, com a rebeldia, a rebelião, o que desagrada a Deus. Mas quem está em Cristo, ele procura sempre agradar ao Senhor, porque entende que, fazendo assim, ele está imitando a Deus e seguindo o exemplo de Jesus. E continua a dizer: ninguém vos engane com palavras vãs, ou seja, palavras que não têm sentido, não têm valor, não têm profundidade, não deve ser recebida. Ninguém vos engane com esse tipo de palavra, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então isto é como que um provocar a Deus com palavras vãs. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas. Lembra? Noutro tempo, no passado, mas agora, no presente, diz: mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então aqui mostra mais uma característica do cristão, como ele pode ser identificado, porque ele agora vive na luz, ele anda como filho da luz, não é alguém que anda na escuridão, que anda nas trevas, que tem identificação com as trevas, que é o pecado. Não,
ele agora anda na luz, como sendo um filho da luz. Então já observamos, anda em amor e agora anda na luz. Mas para andar em amor e andar na luz, é preciso abrir mão destas outras situações que são comuns na vida de quem não serve a Deus. O que é? A prostituição, impureza, avareza, torpeza, parvoice, chocarrice, fornicação, impureza ou avareza, que é também idolatria. Estas coisas não fazem parte na vida daqueles que servem a Deus e que o imitam no seu viver. Mas quem serve a Deus, ele procura imitar a Deus, andar em amor, seguir o exemplo de Jesus e então andar também como filhos da luz. Então não pode andar com a companhia que não seja estes que procuram imitar ao Senhor nosso Deus e andar de acordo à sua palavra naquilo que identifica o verdadeiro cristão, quem serve a Deus. E dentro disto, nós observamos ainda, nesta epístola, em outros textos, como é que se identifica um cristão. Quais são as características dele? Ele anda de acordo com a vontade do Senhor. Na maneira como ele procede, ele deixa transparecer que ele está servindo a Jesus e que a vida dele está sendo agradável diante do Senhor, porque é uma vida de testemunho, é um procedimento que as pessoas, ao observar, logo vão identificar que é alguém diferente. E por que diferente? Porque procede diferente. Então há essa diferença. No procedimento, comparando o procedimento de uma pessoa com outra, você consegue identificar quem serve a Deus e quem não serve. O procedimento de um e de outro vai trazer para nós o discernimento. E aí nós vamos entender, porque quem serve a Deus, serve em amor, anda na luz, tem fidelidade, obedece a Deus e não se deixa enganar com outras coisas. Já quem não serve, não se preocupa em agradar a Deus, em fazer a sua vontade e procura tirar proveito de toda e qualquer situação que lhe seja favorável. Então, no procedimento, a maneira como a pessoa procede, identifica-se se ele está servindo a Deus ou não. Segundo ponto, ele é identificado também na maneira como fala. A fala da pessoa, a sua conversa, os assuntos que ele fala no seu dia a dia, vai identificar onde é que o coração dele está ancorado. Se ele está ancorado em Deus, e no exemplo de Jesus, você está ancorado no mundo e nas coisas que o mundo oferece. Então, o falar identifica a pessoa. Lembra de Pedro, quando foi aquentar-se naquela fogueira e negou a Jesus? E as pessoas perguntando e negou, e alguém chegou e disse, a tua fala te denuncia. A maneira como você fala identifica que você é servo dele. Então, no falar, também podemos ser identificados se estamos servindo a Deus ou não. Não basta ter nome de cristão. É preciso ter vida de cristão. E no falar vai transparecer o que está dentro do coração, o que domina a vida da pessoa. Então é este o procedimento que ele deve seguir. Mas também
nós encontramos que esta pessoa, no falar, está aqui no capítulo 4, versículo 29, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, não é para sair nenhuma palavra, conforme diz aqui, torpe, palavra ruim, desagradável, contaminada, que prejudica, mas somente aquela que promove edificação. Então, o cristão é conhecido na sua maneira de falar. Primeiro, no seu modo de proceder, porque ele agora não está mais lidando com o velho homem, porque ele foi revestido do novo homem, despojou-se do velho homem com as suas concupiscências e se revestiu do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. E agora tem um procedimento digno do nome do Senhor. E também no falar. Mas também ele é conhecido na ação, a maneira como ele age, como ele encara, como ele enfrenta as situações. E aqui no versículo 28 diz assim, ó: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, na ação, se outrora a pessoa vivia nesta prática, na prática do pecado, e o pecado levava a isto, levava ao engano, à mentira, ao furto, enfim, ao prejudicar as pessoas, agora não mais, porque está numa outra direção, servindo a um outro Senhor que é fiel, que é justo, que é santo, que é verdadeiro, e quem o serve não deve voltar a esta prática antiga de uma vida pecaminosa. Mas na ação, ele precisa demonstrar a quem ele pertence. Em quarto lugar, nós observamos aqui no andar. Já falamos andar em amor, andar como filho da luz, e aqui no capítulo 5, versículo 15 diz: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, andar com sabedoria, andar como sábio, como alguém que tem discernimento do caminho em que está andando. Não pode andar em qualquer caminho, mas deve andar no bom caminho. E o bom caminho é aquele que conduz ao Senhor Jesus, que é o verdadeiro caminho. Então, no andar também se identifica. Quantas pessoas são conhecidas pelo andar? A pessoa às vezes está de costa, bem ao longe, e a maneira como anda, quem o conhece diz: ali vem fulano de tal. Mas como conhece? Só pela maneira de andar. Da maneira como a pessoa anda, já identifica quem ela é. E aqui nós observamos que precisamos andar de modo prudente. Andar com sabedoria. Que sabedoria traz o discernimento para não se deixar-se enganar e enganar a outros, mas manter-se numa linha, numa postura diante da presença de Deus, que vai identificá-lo no seu andar como aquele que serve e agrada ao Senhor. Em quinto lugar, o cristão é identificado também na busca, no desejo que há no coração dele. Porque está escrito que é para não se embriagar com vinho no qual há contenda. Existem aqueles que têm prazer na embriaguez, no vinho, na bebida forte, enfim, todas estas situações. Mas ao cristão, a palavra de Deus diz para ele encher-se do Espírito, e não de vinho, e não de bebida, e não de, conforme entendemos aqui, de contenda, de confusão, de conflito,
de vingança, de ameaças. Não. O verdadeiro cristão, ele vive de acordo com a vontade do Senhor. Na maneira como ele busca a Deus, ele é identificado, porque ele abre mão de todas as coisas para devotar-se unicamente para servir ao Senhor. Então ele vai buscar encher-se do Espírito, porque esta é a condição para que a pessoa esteja próximo ao Senhor Jesus e receba dele orientações para o prosseguimento, o caminhar da sua vida de fé diante da presença do Senhor. E em sexto e último lugar, nós observamos aqui que o cristão é conhecido na maneira como ele louva o nome do Senhor. No capítulo 5, 19 diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O cristão tem este prazer de falar das coisas de Deus, de cantar o cântico que é direcionado a Deus, não às pessoas, e não o cântico mundano, mas um cântico que agrade o coração de Deus. Ele fala em salmos, ele fala em hinos, ele fala em cânticos espirituais, para que cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Para que ele sinta e receba a presença marcante de Jesus no seu coração. E então o seu louvor vai chegar adiante da presença do Senhor e Deus vai respondê-lo. Deus vai ajudar e abençoá-lo. Então, tudo isto são maneiras de como se identifica um cristão diante do Senhor. Então, conforme lemos, ele é identificado quando ele procura imitar a Deus e seguir o exemplo do Senhor Jesus, que ofereceu-se como um sacrifício agradável diante de Deus e como um cheiro suave. Deus recebeu e aprovou aquele tipo de sacrifício. Então, nossa vida, para ser aprovada diante de Deus, ela precisa ser separada de algumas situações que não agradam a Deus, como aquelas que foram citadas aqui: prostituição, impureza, avareza, torpeza, parvoice, chocarrice e outras mais aqui. Fornicário, impuro, avarento, idólatra. Essas coisas não identificam o cristão. Identificam o não cristão. Mas o cristão é identificado no amor, na verdade, na pureza, na luz, na alegria, no testemunho, na maneira de andar, na maneira como age, na maneira como louva o Senhor. Tudo isso são sinais que trazem a identificação de quem em verdade está servindo a Jesus e tendo um testemunho que glorifique o nome do Senhor. Porque não adianta nada invocar o nome do Senhor se a vida não condiz com o Senhor, com aquilo que Deus espera daquela pessoa, seja de mim, seja de você, de cada um de nós. É preciso demonstrar a nossa vida com Deus de acordo com estes passos: o procedimento, o falar, o agir, o andar, a busca e o louvor. Estes 6 pontos é que vão nos trazer um norte, um posicionamento diante da presença do Senhor, que quando alguém olhar para nós e observar, vai entender a quem nós servimos, a quem nós adoramos e a quem nós estamos focado e não desviamos a nossa vida nem à direita, nem à esquerda, mas estamos seguindo à frente em obediência à ordenança do Senhor Jesus, porque andamos em amor, andamos na luz
e andamos com sabedoria. E estas características nos mantêm no caminho que agrada o coração de Deus. Então, seguindo por este caminho, nós vamos ter esta identificação. Você que está servindo a Jesus, que já faz um bom tempo, que foi aceito por Jesus, ele perdoou, libertou, transformou, deu a garantia da vida eterna, mas ao passar do tempo, como tem sido o teu procedimento? Ele é digno do nome do Senhor? Como tem sido o teu falar? Qual é a tua linguagem? Qual é o teu vocabulário? Os assuntos que você tem prazer em ficar falando e comentando? De que maneira você age diante das circunstâncias? Qual é a tua ação? Como você anda? Você anda na luz? Você anda nas trevas? Você anda em amor ou você anda no ódio? Você anda com sabedoria ou você anda com tolice? E a sua busca? A quem você está buscando? Você está buscando o Espírito Santo, encher-se do Espírito para agradar a Deus, ou está buscando as coisas terrenas e passageiras? E no louvor? O teu louvor tem sido direcionado a quem? A Deus ou ao ser humano? Porque hoje a maioria deles são dirigidas ao ser humano. Mas ainda existem louvores que são tributados a Deus. O foco, a melodia, a mensagem, a letra, tudo é falando da obra do Senhor nosso Deus. E Deus recebe aquele louvor e estende a sua misericórdia. Então, quando pensamos sobre isso, agora temos um espelho. E no espelho está escrito procedimento, falar, agir, andar, buscar e louvar. E ao olhar esse espelho, nós vamos confrontar agora a nossa condição nestes 6 pontos, como é que nós estamos. E se houver necessidade, vamos abrir mão de alguma coisa, entrar pelo caminho, colocar-nos na posição diante do Senhor e com certeza vamos entrar pelo caminho que agrada ao coração de Deus. Que em tempo ainda nós possamos discernir, ou seja, ver com os nossos olhos e perceber com o coração como é que nós estamos diante do Senhor. Como um verdadeiro cristão identificado, conhecido, ou alguém que não ainda tem na sua vida aquilo que o identifica como um verdadeiro cristão. Há tempo ainda de reaver esse estado de coisas. Pense, haja desta forma e seja feliz e bem-sucedido diante da presença do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, possa abençoar-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.